Público da Bahia está investigando denúncias de abuso sexual e psicológico contra o líder espiritual Jair Técio Cunha Costa, de 63 anos, ex-grão-mestre de uma loja maçônica na Bahia e desenvolvedor de uma doutrina pedagógica que é estudada em retiros espirituais promovidos por ele semanalmente. Cerca de 14 mulheres realizaram a denúncia e uma delas é a pedagoga Tatiana de Amorim Badaró, com quem a gente conversa agora. Ela foi a primeira mulher a denunciar os abusos que diz ter sofrido de Jair Técio por 12 anos, entre 2012 e 2014, quando namorava um jovem que frequentava os encontros e buscou amparo emocional na doutrina após ficar grávida. Tatiana, a gente agradece a sua disponibilidade de falar conosco, deseja uma boa tarde a você. Esse assunto ficou conhecido em todo o país após a publicação na televisão, né, no último domingo, no programa Fantástico, na TV Globo, e o assunto veio à tona. Eu queria saber de você inicialmente, né, primeiro agradecer sua disponibilidade. A gente sabe que é uma exposição realmente grande nesse momento e a gente vai tratar o assunto com todo o cuidado devido. Eu queria saber de você o que é que te motivou de fato, né, a buscar o Ministério Público, a fazer essa denúncia. Foram cerca de 14 mulheres. Qual foi o ponto de partida, qual foi o estopim para que você decidisse fazer essa denúncia? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Antes de iniciar, deixa eu só fazer uma pequena correção aí. Os retiros espirituais que o Jair Técio organizava, eles eram anuais. Os estudos da doutrina imutabilista que eram semanais, inclusive utilizando da maçonaria e das ordens paramaçônicas para fazer isso, né? Então, ele usa de uma instituição, de uma ordem que é milenar, para conseguir esse poder. Com relação à sua pergunta, o estopim, na verdade já tem 5 anos que eu tento fazer essa denúncia. Eu fui 3 vezes na delegacia e não fui ouvida, não gerou um boletim de ocorrência, porque você sabe que esse tipo de abuso, tanto a violência contra a mulher, né, que agora começa a ser tratado com um pouco mais de seriedade, mas o abuso psicológico, ele é algo ainda tratado como tabu na sociedade e nem mesmo a polícia sabe como agir. Então eles simplesmente diziam para eu me proteger e que não poderiam fazer nada. Com esse movimento meu de denúncias, eu passei a ser muito ameaçada e perseguida por Jair Técio e suas principais lideranças, até o ponto que eu cheguei num nível de desespero que eu precisava conseguir, né? Eu vou morrer, de fato, né? Eu cheguei a considerar tirar a minha vida para poder proteger minha filha, porque o que Jair Técio queria garantir era meu silêncio. E ele começava já a perseguir a minha filha. E foi a partir daí que eu fui buscar ajuda fora do Brasil, né, em ONGs que trabalham com abuso em leis religiosas nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá, onde já há legislação específica sobre esse assunto, até que consegui entrar em contato com a promotora Gabriela Mansur e corremos esse processo inicialmente pelo Conselho Nacional do Ministério Público, até que pudesse chegar ao Ministério Público da Bahia sem a interferência de Jair Técio, né, sem o conhecimento dele. Bom, então, na verdade, o estopim foi uma busca de autopreservação, uma busca de segurança. Bom, e é claro que é uma denúncia séria e quando a gente fala sobre o assunto também é algo que acaba te expondo de alguma forma, mas acredito também que o assunto vindo à tona pode vir ajudar outras pessoas que possam estar em situação semelhante. E eu queria que você falasse pra gente, claro, à medida que você se sinta à vontade para isso, em que situação que aconteciam os abusos, né? De que forma, em que situação que esses abusos aconteciam, e a acusação é de pelo menos 12 anos entre 2012 e 2014. Como foi que tudo isso começou e de que forma que teve essa sequência toda? De início, os abusos são psicológicos, né? Há uma espécie de reprogramação mental, né? Que é conhecida popularmente como lavagem cerebral, onde ele faz
com que as pessoas deixem de confiar em si mesmas, né? Deixem de confiar na sua própria mente e se coloca como a única pessoa confiável. Então, me afastou da minha família, me afastou de todos os meus amigos, falava que eu só poderia confiar nele, ele era a única pessoa confiável. A partir daí, ele vai mantendo esse controle, né, e ampliando esse controle. Ele determina a vida profissional dos seguidores dele, determina todos os passos, até o ponto que quando eu fiz 21 anos, ele começou os abusos sexuais na casa dele, onde eu ia para trabalhar, né? Assim, eu ia para ajudar ele a preparar palestras, ajudar ele a escrever os livros que ele tem publicado, nenhum deles foi escrito por ele, né? Então, sempre ele pediu que seguidores, e um desses era eu. Então, ele me chamou na casa dele com essa justificativa, de que ele teria uma palestra no dia seguinte, precisava que eu preparasse a apresentação, né, os slides de apresentação. E chegando lá, ele disse que minha energia estava desequilibrada, que ele precisava equilibrar minha energia, porque eu estava vindo da rua e o assunto que eu iria trabalhar ali exigia uma energia equilibrada. E aí ele pede que eu tire a roupa e é a partir daí que os abusos começam, né? Os abusos, eles continuaram dos meus 21 até os meus 27 anos, mais ou menos. Bom, e naquele... Os abusos sexuais, né? Sim. Porque assim, foram 12 anos ao todo. Então teve ali uns 6 anos de abuso psicológico, patrimonial, né? E mais 6 anos de abuso sexuais, somados aos outros que se mantinham. E como é que você, Tatiana, entendia aquilo naquele momento? Porque a gente está falando de uma coisa que foi prolongada, né? Pelo menos do ponto de vista sexual, 6 anos seria isso mais ou menos, né? Juntando tudo, 12 anos. Como é que você recebia aquilo? De que forma você interpretava aquilo a ponto de ter durado tanto tempo? Você não entendia no momento como um abuso? Ou o que é que te aprisionava nessa situação? Pois é, eu não entendia. Eu não entendia o que estava acontecendo, porque o que eu preciso entender, Fernando, é que se trata de um homem que se colocava como o próprio Deus encarnado, né? Ele se colocava como iluminado, como reencarnação de Moisés, como reencarnação de Mahavira, de Leonardo da Vinci. Então, ele gera uma egrégora sagrada em torno dele e que não te dá o direito de negar. Você não tem o direito de negar. E isso é testado muitas vezes antes, com coisas menores, né? Por exemplo, Fernando, não faça mais o programa Linha Direta com o povo. E aí, se você nega, ele diz que é por falta de fé, que é porque você não tem espiritualização suficiente. Então, ele te prepara para esse ponto do abuso sexual. Quando você chega lá, você já não se sente no direito de negar, porque você está diante do próprio Deus. E aí, quando você diz, e eu passei por isso, de questionar e dizer que eu não achava que aquilo era sagrado, ele me gritou, dizendo que eu não tinha condição de compreender a forma divina de agir, as estratégias divinas, que eu não tinha evolução suficiente para entender os desígnios sagrados, né? Que aquilo era um ritual, que aquilo era um processo de cura, e que eu que era muito promíscua e por isso está me enxergando com o viés da materialidade. Então, ele gera um nível de confusão mental que você desacredita da sua própria mente. Então, eu me sentia culpada por não considerar aquilo sagrado, entende? E isso foi sendo reforçado não só por ele, mas como algumas das suas lideranças mais próximas que não sabiam, né, do meu caso específico de assédio sexual, de abuso sexual, mas que quando eu questionava qualquer coisa, falavam, não ouse questionar Jair Teste. Se ele está falando é porque é a própria lei, porque a palavra de Jair, isso eu ouvi muitas vezes, a palavra de Jair é a lei divina. Então você fica naquilo se sentindo culpado por não compreender, né? O fato de você considerar que está sofrendo um abuso faz com que você sinta culpa. Então, por isso perdura tanto tempo, até que a pessoa consiga realmente entender que é um abuso, ou chegue, como no meu caso, chegou no limite, eu passava mal depois de cada abuso,
Eu voltava para minha casa, eu vomitava, eu engordei 20 quilos. Então, eu cheguei no meu limite até o ponto que eu, tendo a oportunidade, né? Como eu te disse, os abusos aconteciam na casa dele. Em um momento, ele deixou o celular perto de mim, desbloqueado, disse que ia meditar e, né, saiu de perto. E eu tive acesso ao celular e eu vi um padrão, né? Eu aproveitei para olhar mensagens e eu vi que existia um padrão. Ele falando coisas como: preciso me esvaziar, estou pesado, só posso fazer isso com você, para dezenas de mulheres, meninas, menores de idade, e mulheres muito mais velhas que eu. E aí, naquele momento, eu... É até estranho dizer isso, mas eu senti um alívio, porque eu poderia confiar na minha mente. Eu não estava louca, como ele dizia, né? E aí, a partir daquele momento, eu rompi, porque eu percebi que realmente não se tratava de um iluminado, não se tratava de um ser divino, se tratava de um criminoso. Bom, é claro que é uma denúncia muito séria e até por isso o próprio Ministério Público está na frente das investigações, já que é uma instituição séria e tem esse papel de estar averiguando esses casos, investigando esses casos. O que é que você reuniu de provas? Você tem provas cabais que realmente mostrem que esses abusos aconteciam? Eu falo isso porque, até do ponto de vista jornalístico, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque existe uma acusação, existe um outro lado que tem que ser ouvido. A gente buscou, inclusive, ouvir o lado dele, foi enviada uma nota para a gente, como para outros órgãos de imprensa também, no qual ele fala que teria sido algo consensual, é a versão dele, ele tem o direito de dar a versão, né, de que teria sido consensual, que não teria sido abuso. Você tem provas de fato, apresentou ao Ministério Público essas provas de que o abuso realmente aconteceu, que não foi algo consensual? Assim, Fernando, com relação às provas que foram enviadas ao Ministério Público, eu fui orientada a não falar sobre isso para não interferir no processo. Mas o que eu posso te dizer é que o Fantástico mostrou segundos de um áudio que tem meia hora, né? E falar sobre consensual, como é que uma criança de 12 anos pode ter uma relação consensual? Como é que uma pessoa que considera Jair Teste como Deus pode ter o direito de dizer não? Porque você falar de uma relação consensual, você parte do princípio que a pessoa se sente à vontade para dizer não. Né? Existem casos, muitos casos de menores, ele está falando de relação consensual, relação com amor, com carinho, mas hoje os relatos, não denúncias formalizadas, né, porque as pessoas têm medo de formalizar a denúncia, mas os relatos que já chegaram para mim diretamente já ultrapassam 200. Então, para mim, essa nota é um desaforo, é um absurdo, né? E demonstra que Jair Teste, ele sempre fez isso, né? A gente tem casos de 40 anos atrás, e tem provas, tá? Existem provas, mas eu, infelizmente, não posso falar sobre isso. É isso que eu queria lhe questionar mesmo. Claro, tudo que é orientado nesse momento para não prejudicar o processo tem que ser respeitado. Mas essas provas existem, né? Do ponto de vista jurídico, você tem a segurança de que você pode provar o que você está falando. Sim, com certeza. Certo. E a partir do momento que as pessoas passaram a fazer as denúncias, o que é que você identificou nos casos? São 14 mulheres que estão, enfim, 14 pessoas que estão fazendo essa denúncia, são 14 casos que estão sendo investigados. O que é que você identificou de semelhança nesses casos? O que é que você, de que forma aconteceu aquela identificação de um caso com o outro? Existe um modus operandi muito claro, né? Existe sempre o mesmo padrão, o mesmo discurso. A primeira investida de abuso sexual sempre inicia dizendo: vem para minha casa, eu preciso equilibrar sua energia. Existe um padrão muito claro em todo o processo de abuso, né? Inicialmente, esse abuso psicológico, sempre com mulheres que ele dizia que eram mulheres promíscuas, que eram mulheres
que vieram para sofrer nessa vida, nessa encarnação, e aí ele usa essa justificativa de que vai fazer um ritual de cura para equilibrar as energias. Depois ele usa a justificativa de que essas mulheres estão com problema no útero, e isso vai se seguindo, né? Até o ponto que ele muda o discurso, porque é como você falou, são abusos que duram muitos anos. Então ele inicia falando desse processo de cura e depois ele fala que a matéria dele está atrapalhando o trabalho da obra divina, né, o trabalho espiritual, e que ele precisa colocar para fora essa energia materializada e que só pode fazer isso com elas, porque não é qualquer mulher que aguenta a energia de um iluminado. Então, para mais de 200 mulheres, ele falou que elas eram únicas, né? Existe um padrão muito claro. É tão assustador o padrão, a semelhança dos casos, que a Gabriela Mansur chegou a dizer que era possível fazer um relato único. Então, é assustador, entende, Fernando? É tudo muito triste, tudo muito sério, muito revoltante. Bom, para a gente encerrar, eu queria que você falasse aqui que ponto anda o processo agora, né? O Ministério Público está investigando, como é que está essa investigação, quais são os próximos passos, o que é que tem sido passado para vocês em relação aos próximos passos da própria investigação e do processo que é aberto a partir daí, né? Esse inquérito vai ser encaminhado ainda, como é que está essa questão? O Ministério Público está ouvindo, né, todas as vítimas. A investigação está correndo, como você sabe, corre em segredo de justiça por conta da natureza da situação. E eu não sei te dar detalhes sobre a questão jurídica, porque quem cuida disso é meu advogado. Mas eu sei que ainda estamos recebendo novas denúncias, inclusive no meu Instagram está com o formulário de denúncia direto para o caso da ITES, né? Esse formulário ele é encaminhado diretamente para a promotoria do Ministério Público da Bahia, que é quem está responsável pelo caso. Eu não sei te dar mais detalhes do que isso, Fernanda, eu só sei que a investigação está em andamento, com muita seriedade, bem acelerada, né? Bem encaminhada. A promotoria tem se mostrado muito, muito séria, muito comprometida com isso. E tudo tem corrido da melhor forma. Tatiana, a gente agradece imensamente sua disponibilidade de falar conosco, né, de realmente se expor para colocar esse problema à tona, a sua presteza de falar conosco aqui no nosso programa, e deseja um bom dia para você, um bom restante de semana, dias melhores, que o processo tenha aí seu segmento e que tudo seja apurado. Obrigada, Fernando. Obrigada. Boa tarde. Conversamos então com a Tatiana de Amorim Badaró, né? Ela é uma das pessoas que se dizem vítimas do líder espiritual Jair Técio Cunha Costa. Importante lembrar que a nossa produção entrou em contato com ele também, através dos seus advogados, né? É importante a gente falar que os dois lados buscaram ser ouvidos, a gente buscou ouvir os dois lados dessa situação, porém, o Jair Técio optou por não falar com a nossa reportagem e nós recebemos uma nota do seu advogado, Fabiano Pimentel. Vamos ler na íntegra agora, então, essa nota encaminhada para a nossa produção. A nota diz o seguinte, abre aspas: os fatos narrados não condizem com a conduta do senhor Jair Técio Cunha Costa, que afirma jamais ter agido com violência física ou pedagógica com qualquer pessoa, muito menos em contexto sexual. Todas as relações que teve em toda a sua vida foram consentidas e marcadas por carinho e afeto. Apesar de sua trajetória no campo dos estudos da espiritualidade e de ser o autor de diversas obras literárias, fatores que o alçaram a autoridade na matéria, o senhor Jair Técio nunca se valeu da sua posição para lograr vantagens espúrias, principalmente no âmbito sexual. Pessoas que convivem com ele e o conhecem de perto atestam que ele não usaria de nenhuma forma violenta ou ardil para obter qualquer tipo de benefício sexual e que sua vida é pautada na divulgação e propagação do bem e do autoconhecimento, sendo isso incompatível com o teor das acusações. Até o momento, o senhor Jair Técio não foi intimado a comparecer a nenhum interrogatório,
mas já se colocou à disposição das autoridades para esclarecimentos, inclusive por acreditar que todos os fatos serão elucidados no curso do processo. Salvador, Bahia, 3 de agosto de 2020, Fabiano Pimentel, advogado, representante então do senhor Jair Técio Cunha Costa. Essa nota foi enviada à nossa produção após a solicitação para uma entrevista, né? A gente sempre busca ouvir os dois lados e cada lado fala também se achar pertinente, né? No caso do senhor Jair Cunha Costa, que está sendo acusado nesse processo no Ministério Público por 14 mulheres, ele achou por bem se pronunciar através de nota e é um direito dele. Lemos aqui, portanto, a nota na íntegra. 12 horas e 27 minutos, nós vamos